Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui novamente juntos para meditarmos e aprendermos um pouquinho mais com a palavra de Deus. Deixa eu reduzir aqui. Colocar aqui. Deixa eu colocar o comentário fixo. Fixei, Nai, seja bem-vinda. Glória a Deus. Estamos aqui novamente. Olha o botão aberto. Novamente. E o tema de hoje é: como você lida com o luto, né? Qual a sua reação diante do luto? Como você reage diante do luto? E eu trouxe esse tema e eu gostaria de juntos aqui buscarmos referência em 2 Reis 4, do 8 ao 37 e vamos juntos à oração. Amém? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença. Eu louvo a ti, Pai, pela oportunidade de estar aqui trazendo a tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu peço a ti, em nome de Jesus, que o Senhor me guie dentro do teu querer e da tua vontade. Eu dependo plenamente de ti e eu confio no teu cuidado, na tua instrução, no teu amor e neste alinhamento para fazer a tua obra. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de explicar um pouco a palavra de Deus. E a palavra se encontra em 2 Reis, e aqui vai falar a respeito da mulher de Sunem, né? E aqui o que conta essa história, né? Em 2 Reis, a mulher era uma mulher muito rica e ela morava nessa cidade e o marido dela já era um homem muito idoso, né? Ela não tinha filhos ainda, mas o profeta passava ali pela cidade dela. E cada vez que o profeta passava pela cidade dela, ela observava o profeta e verificou que ele de fato era um homem de Deus. E quando ele passou novamente, ela conversou com seu marido. Ela falou: olha, esse homem é verdadeiramente um homem de Deus. O que você acha da gente fazer um quartinho aqui, né, um cômodo, para que ele fique hospedado, descanse toda vez que ele passar aqui pela nossa cidade, né? E ali ela preparou um quarto com tudo que ele precisava. E aí o profeta, na sua gratidão, perguntou ao seu servo Geazi: Geazi, o que essa mulher precisa, né? E ela respondeu para Geazi: eu não preciso nada, eu tenho tudo que eu preciso. Ela era uma mulher rica, ela não precisava nenhum favor do rei ali, né? E Geazi no fim comentou com Eliseu que ela não tinha filhos, né? E aí, pela gratidão de tudo aquilo que ela estava oferecendo ali a Eliseu, ele profetizou sobre a vida daquela mulher, né? Apesar do marido dela ser bem idoso, e quando Eliseu profetizou e falou assim: olha, daqui um ano, né, eu voltarei, né, estarei aqui e você estará carregando um bebê no colo, né, você terá um filho. E ela até achou engraçado: não brinca comigo, o senhor sabe que meu marido é velho. E ok, ele decretou, ele profetizou, ocorreu uma promessa ali na vida dela, e então ela simplesmente engravidou, né? Porque havia sido dado uma palavra através do profeta ali. E então, quando ele retornou à casa, ela já estava ali com seu filho e foi bênção na vida dela. Só que foram passando os anos
O filho dela já estava com idade considerável para estar ali com o pai, né? Arando a terra, cuidando e examinando tudo, e o menino reclamou ao pai, né? Pai, eu tô com uma dor de cabeça muito grande, né? Uma dor de cabeça muito forte. Hoje, se a gente for traduzir nos nossos dias, essa dor de cabeça que rompe em morte imediata pode ser um aneurisma, né? Então o menino nasceu ali, provavelmente rompeu essa veia, e quando foi o meio-dia, a mulher estava com o filho ali nos braços e ele morreu. O marido estava trabalhando e ela não falou nada para ninguém. Ela simplesmente pegou o seu filho no colo, levou ao quarto do profeta, deitou ele na cama e pediu para os seus servos, né? Preparem aí o jumento, selem o jumento, porque eu preciso ir falar com o profeta. O marido até a questionou, né, naquele momento, a respeito dela sair no sábado e tudo mais, e ela falou, eu preciso falar com ele. E então selou ali, né, a mula, o jumento, o que seja, e ela foi ao encontro do profeta. E o profeta estava ali no monte, né, e ele, quando a avistou, ele mandou seu servo Geazi. Geazi, vá ver o que a mulher, né, né, mulher de Sunem aí, ela precisa, se ela tá bem, o marido tá bem, o filho tá bem, o que aconteceu? E a mulher respondeu para Geazi, tudo está bem, só que ela foi obstinada, né, então de alguma forma ela permaneceu ali. Então, diante disso, desse relato bíblico, né, a gente vê aí que a mulher, ela abençoou a vida do profeta. E aí você vê que toda oferta de bênção tem a sua colheita. E ela colheu ali na semeadura, na vida do profeta, um filho. E aí, dentro desse processo de ter um filho, ele cresceu e aconteceu isso, dele ter esse aí aneurisma, e aí começou o processo de perda, né? Então a mulher que tinha um filho, o qual ela não havia contado, né? Ela passou ali a ter essa dor, né? Eu sei o que é perder alguém que a gente ama, né? Eu perdi a minha avó, os meus avós paternos, e eu sei o quão difícil o quão essa dor é assim. Só quem sente sabe de fato a dor de perder alguém que se ama, né? Mas ela ficou ali firmada. Ela simplesmente pegou o filho dela, colocou no quarto e foi até o profeta. E aí, nesse processo da perda, ela teve uma atitude. E qual foi a atitude dessa mulher? Ela teve fé, né? Porque ela conhecia o Deus de Eliseu, né? Mesmo sendo questionada ali pelo marido, ela não contou sobre a morte do filho, ela seguiu em seu propósito, ela continuou caminhando sentido ao monte ali para falar com o profeta, né? Mesmo Geazi perguntando para ela, ela simplesmente falou, está tudo bem, mas eu vou falar com o profeta, e ela continuou sua caminhada ali. E aí, quando o profeta, ela se jogou diante do pé do profeta, ali no monte, e Geazi tentou impedir ela, né, de fazer aquilo, ele falou, você não consegue ver que essa mulher está desesperada, ela está angustiada, né? Você não consegue observar a dor desta mulher? E aí, então, a mulher relata o que acontece, né? Ela falou, olha, eu não pedi um filho, e olha o que aconteceu, ele se foi, ele morreu, né? E aí, diante desse questionamento dela com o profeta, o profeta tomou uma decisão. Ele seguiu rumo à casa, então, da mulher, né? Ele entrou ali no quarto dele, onde estava a criança, e então ele primeiro deitou sobre a criança, aqueceu o corpo dela, fez isso novamente e orando ali a Deus, né? Orando a Deus, e a criança ali deu 7 espirros e acordou. O profeta entregou este filho vivo para sua mãe, né? E aí, quais são as lições diante dessa dor que essa mãe enfrentou nesse processo? Porque existem várias formas de você demonstrar a dor da perda de alguém que se ama, né? Então, ela não se desesperou pedindo socorro ao marido,
ela não se desesperou no sentido de não ter um posicionamento firme, de saber o que devia fazer, porque ela sabia o Deus que havia dado o filho para ela, ela sabia quem era o Deus de Eliseu, e ela simplesmente teve fé, ela confiou, ela perseverou, né? E ali, o que que houve? Houve uma ressurreição física, mas nem sempre vai ser dessa forma. Nem sempre Deus irá ressuscitar a pessoa a qual morreu, né? Eu, por um lado, conhecendo a Bíblia, eu confesso que quando eu perdi a minha avó, eu desejei, eu falei, Deus, o Senhor podia ter ressuscitado a minha avó, mas eu nem consegui no velório, que eu estava fazendo missões em outro estado, e eu só fui saber depois, porque eu havia deixado meu celular na cidade, ele foi chegar bem depois, né? Já tinha enterrado e de alguma forma, aqui eu desejei, pelo amor que eu sentia pela minha avó. Então eu fico pensando o que essa mãe, né, teve ali firmado no coração dela, porque ela poderia ficar em depressão, ela poderia desistir da vida, ela poderia simplesmente cair prostrada diante do seu marido, né, ou questionar o próprio Deus, né? Como assim você me dá um filho e agora você tira esse filho, né? Só que ela não fez nada disso, ela se manteve dentro de uma postura e um posicionamento de obstinação, né? Então, houve então a ressurreição física, mas aqui também podemos trazer diante disso, que é no caso da minha avó. Eu sei que Deus não a ressuscitou, nem meu avô, mas haverá uma ressurreição. E essa ressurreição vai ser na volta de Jesus. Então a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então como isso acalenta o meu e o seu coração? Como que essa palavra e essa promessa que Deus deu acalenta a sua dor, né? Você sabe que se a sua família morreu em Jesus, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque se a pessoa morreu em Jesus, aceitando Jesus, sendo filha de Jesus, tendo uma vida com Jesus, de obediência, de oração, de busca, de entrega, de caminhar dentro dos princípios da palavra de Deus, você irá encontrá-la no céu, né? Então, o que acalentou o meu coração foi essa certeza de que eu vou encontrar os meus avós ali no céu, né? De que eu vou encontrar a minha família, né? Eu também tive perda de um primo, e eu sei que Deus, de alguma forma, vai proporcionar esse encontro lá no céu, né? Então, isso acalenta o coração diante de uma perda, né? E aqui, de alguma forma, teve o ressuscitar físico desse filho, dessa mulher, que a Bíblia não cita o nome, porém, a ressurreição para quem já foi quando ele está em Cristo Jesus. Por isso a importância do meu posicionamento em falar à família, né, aos familiares, que é importante você aceitar Jesus, porque a vida não acaba depois que você morre, né? Há só dois destinos, conforme a palavra de Deus, o céu ou o inferno. E o estilo de vida, a escolha que você faz aqui na Terra, que vai demandar onde você vai passar. O inferno não foi feito para as pessoas, foi feito para Satanás e seus anjos, né? Mas Satanás, ele não quer ir sozinho para lá. Então, quando ele age na vida da pessoa, trazendo engano, trazendo aí desacreditando a pessoa de que existe um Deus único, né? De que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou, né, fazendo tudo isso na vida da pessoa, a pessoa desacreditando de Deus, ela pode sim ir, né, para o inferno. Porém, Deus que sabe de todas as coisas, porque no último minuto é a pessoa e Deus, né? Porém, qual é o nosso papel diante da nossa família? Anunciar a palavra. Olha, Jesus salva, cura, batiza, liberta, transforma. Não há impossível para Deus, porque Deus ressuscitou aqui o filho dessa mulher. Jesus ressuscitou o filho dessa mulher. Então significa que, de alguma forma, o fato de ter ressuscitado essa criança ali, entregue novamente para ela, ela ainda teve muito tempo com esse filho, né? Porém, tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade. A gente viu agora, recentemente, um avião caindo com 62 pessoas, onde acabou.
Agora, qual é o fim da vida dessas pessoas? Né? Para onde que elas vão? Aí que entra o questionamento para minha vida e para sua vida. A vida é um sopro. A gente pode morrer a qualquer momento, a qualquer segundo a gente pode ir. E qual é o legado que deixamos? Né? O que acontecerá conosco quando Deus nos levar? Né? Iremos para o céu, iremos para o inferno? Qual é a vida que temos escolhido aqui na terra? E diante dessa dor dessa mulher, ela foi obstinada. Ela teve fé, ela teve convicção, ela não parou em meio à sua dor. Né? Porque eu conheço várias pessoas que diante da morte de alguém, a pessoa para. Ela fica no luto 20, 30, 40 anos, morre no luto e não ressignifica. Por quê? Por que tudo isso? E aí é importante a gente refletir e olhar para essa mulher como um exemplo, porque Deus deixou essa história ser escrita para nos ensinar algo. Ela não parou diante da morte do filho. Ela foi obstinada, ela foi até o fim diante daquilo que Deus tinha para a vida dela. Então Deus, ela era estéril, Deus deu um filho, Deus tirou o filho e Deus devolveu o filho. E ela sabia quem era o Deus que estava fazendo tudo isso. Então, além da obstinação, ela tinha certeza do Deus o qual ela havia servido ali, através da vida do profeta Eliseu. O Deus o qual havia sido dado filho para ela. Então, ela exerceu uma fé imparável. E é essa pergunta que eu faço para minha vida e para sua vida. Como lidamos com a perda da morte de um amigo, de um ente querido, de um parente, né? De um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma mãe, de filhos? Como lidamos com isso? Iremos olhar para a história dessa mulher e agir com essa fé inabalável, com essa fé imparável, com essa obstinação de saber quem é o nosso Deus? Como agiremos diante disso tudo? Porque é importante você saber que Deus, ele dá e ele trouxe. E a palavra dele, a partir do erro e do pecado de Adão, é: do pó vieres e ao pó retornarás. Todos nós sabemos que o nosso fim, de fato, será a morte, né? Porém, estamos preparados para ela? Como iremos lidar com isso? Né? Você que perdeu um filho, você que perdeu o marido, você que perdeu a sua mãe, você que perdeu a sua esposa, né? Você que perdeu pessoas queridas, como você ter lidado com a dor do luto, né? E é importante você olhar para a história dessa mulher de Sunem e saber que assim como Deus esteve com ela, assim estará com você também, porque é uma dor terrível. Só quem perde alguém que ama sabe o quão terrível é essa dor. O buraco que fica dentro do coração, o buraco que fica na sua alma. Só que Deus, ele é suficiente para preencher tudo isso. E como também preencheremos fazendo a nossa parte? Porque Deus fará parte dele. É crendo que a escolha da nossa vida aqui fará com que encontraremos essas pessoas que amamos no céu. E tudo vai demandar das minhas escolhas. Então, se eu busco caminhar no caminho de Jesus, se eu busco andar no princípio de Deus, se eu busco de alguma forma caminhar de acordo com o que a palavra de Deus diz, confessando Jesus como meu Salvador, porque a Bíblia diz que se você não confessa Jesus como Salvador, você não pode ir ao Pai. E você só vai ao Pai se você confessar Jesus. Lá em Romanos está dizendo: se confessares com a tua boca, creres com o teu coração que Jesus ressuscitou, né, ele veio em carne, ressuscitou dentre os mortos e hoje está à direita do Pai, né? Se você confessar isso diante do homem, se você confessar isso diante das pessoas, por isso que quando a gente vai na igreja, o pastor faz o apelo: quem gostaria de aceitar Jesus, vem aqui na frente. É público, a sua confissão é pública. E aí você, de alguma forma, aceita Jesus e passa a mudar seu estilo de vida. Você passa a crer que a sua vida não acaba aqui. Você passa a crer que existe uma eternidade para você viver. Aqui é muito pouco. Aqui, no máximo, 120 anos a gente vive. É muito pouco para uma eternidade.
Só que essa eternidade, quando você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, é para sempre. É para sempre. Então, para sempre estaremos lá com o Pai, o adorando, né? Caminhando ali em adoração e plena. Sabemos que encontraremos quem amamos no céu. Eu vou encontrar o meu avô, eu vou encontrar a minha avó, eu vou encontrar meu primo, eu vou encontrar as pessoas que eu amo. Eu irei encontrá-los no céu. E Tati, como você pode ter certeza? Diante das minhas escolhas aqui na terra. Eu quero caminhar em obediência, eu quero caminhar em santidade, eu quero caminhar renunciando o que o mundo proporciona para eu ter esse momento de eternidade, principalmente em adoração ao Pai, mas também encontrar as pessoas que eu amo, que estiveram aqui na minha vida e que eu encontrarei elas lá no céu. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. E você tem convicção para onde você vai? Daí a gente olha agora, a Bíblia também relata que melhor é estar no velório do que num ambiente de festa. Porque no velório você vai refletir as suas escolhas, você vai refletir o que você tem feito da sua vida, como você tem escolhido caminhar aqui na terra. E existe só duas saídas. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Fora disso, é procedência maligna. Então existe céu e inferno. Então, de alguma forma, a sua conduta aqui, as suas escolhas aqui dirão para onde você vai. O livre-arbítrio é exercido por mim e por você. Então é importante que você saiba que se você quer encontrar como você lida, né, a questão do luto aí, é justamente buscando esse amparo em Deus. Esse amparo em Deus. E um dos amparos de você ter o conforto, essa mulher teve o conforto do filho dela ter sido ressuscitado, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nos 3 anos de Jesus, por onde ele passava, ele ressuscitava. Por onde ele passava, ele realizava milagre. Mas existia a morte de outras pessoas. Existiam ali várias pessoas tendo perda. E em nenhum momento, de alguma forma, houve a ressurreição de todo mundo. Mas haverá ressurreição na vida eterna. Haverá ressurreição na vida eterna. Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, haverá ressurreição. Agora, para onde iremos? Como lidaremos com tudo isso? Porque o luto, né, passar pelo luto faz parte da vida. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. A gente só não sabe quando, né? A gente só não sabe quando iremos morrer. Ou quando perdemos alguém que ama, como lidaremos com isso? Como lidaremos com isso? Primeiro, o amparo, né, de Jesus. Você vai se amparar nele, saber que aquela pessoa está com Jesus. Isso já acalenta o seu coração, porque você sabe que ela não perdeu a alma dela, ela estará lá na eternidade com Deus, em adoração ao Pai. E isso traz uma alegria, assim, regozijante ao nosso coração, porque sabemos que aquela pessoa se foi e está nos braços do Pai, está no seio de Abraão. Né? E o que mais? Você levanta a cabeça como essa mulher levantou. Ela foi obstinada, ela mandou selar as jumentas, ela mandou preparar todas as coisas e ela foi obstinada para o seu propósito. Enquanto você não realizou o seu propósito aqui na Terra, você não vai poder desistir de viver. Você não vai, né, ficar ali vivendo o luto, esquecendo do seu propósito, esquecendo o porquê você veio para esta terra. É importante você saber que a pessoa foi, o ente querido foi, né? Eles foram, mas a vida continua. Você não pode desistir diante da vida, porque você tem um propósito nessa terra. Você também precisa se amar, você também precisa se amar, você também precisa se olhar diante disso tudo. Essa mulher era obstinada. Ela não parou em nenhum momento, ela foi obstinada e ela não chorou a dor dela para qualquer pessoa. Ela chorou a dor dela para a pessoa certa, para o profeta. Você tem levado a sua dor para Deus? Você tem levado a sua dor para um psicólogo? Você tem levado a sua dor para alguém que vá te orientar, vá te ajudar diante disso tudo?
Ou você está no luto, chorando, a vida acabou, não tem mais saída, não tem mais sentido de eu viver. Não existe sentido, você ainda está vivo. Você tem vida, você tem um propósito a ser exercido nessa terra. Não desista. Eu entendo a dor, mas cada um vai lidar com a sua dor de uma forma diferente. E essa mulher nos mostrou que é possível lidar com a dor sendo imparável, não desistindo, sendo obstinada, confiante. Ela sabia o Deus o qual Eliseu servia. Ela sabia a promessa que ela havia recebido de Deus. Então não se deixe esmurecer, não fique. Eu sei que a gente precisa sim passar pelo momento do luto, é necessário, mas não perdure esse tempo maior do que ele deveria ser. Entrega tudo a Jesus, entrega tudo ao Pai, entrega nas mãos do Senhor, peça para Ele preencher esse vazio dentro de você. Eu pedi para Deus, Pai, preencha esse vazio dessas pessoas que eu tanto amei. Amo dentro do meu coração, porque eu vou lembrar sempre de memórias excelentes as quais eu tive com ela. Eu tive o privilégio de viver todos os momentos com essas pessoas dentro daquilo que Deus me proporcionou. E eu sou grata a Deus por isso. Por isso, ame, por isso, perdoe, por isso, de alguma forma, viva intensamente aquilo que você precisa viver ao lado de quem você ama, sabendo que nada foge do controle de Deus, nada foge do controle de Deus. Tudo está debaixo das suas mãos onipotentes. Busca ajuda em Deus, busca ajuda no Espírito Santo, busca ajuda, se necessário, sim, com um psicólogo, porque ele vai estar te ouvindo, ele vai estar te orientando, ele vai estar trabalhando ali com você também. Se você não conseguir lidar, se de alguma forma você não conseguir ser acalentada inicialmente, porque eu fui acalentada pelo Espírito Santo. Eu fui acalentada por ele, eu não precisei buscar ajuda psicológica, porque o Espírito Santo me preencheu com a compreensão de que eu os verei novamente na glória. Então, que você tenha esse posicionamento e essa mulher como referência diante de uma dor tão terrível que é perder alguém que se ama. Amém? Eu vou orar com você agora. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque essa mulher, Pai de Sunem, ela foi obstinada, ela teve uma fé imparável, ela foi convicta diante daquilo que ela sabia que o Senhor poderia fazer através da vida do profeta. Maravilhoso Deus, sabemos que há um tempo certo para todas as coisas, conforme Eclesiastes nos diz, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, há tempo de viver e tempo de deixar de viver. A morte e a vida estão nas tuas mãos, tu sabes de todas as coisas, Pai. Que possamos ter sabedoria para cuidar dessa área na nossa vida, que possamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, que possamos, Pai, entregar tudo diante do teu altar, saber que o Senhor cuidará de todas as coisas conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, preenche todo o vazio, Pai, do luto diante da pessoa que ouvirá essa live, Pai. Existem pessoas que perderam filhos, existem pessoas que perderam pais, existem pessoas que perderam amigos, entes queridos. Então, maravilhoso Deus, preenche o coração e o vazio dessas pessoas. Preenche, doce Espírito Santo, com o teu amor, com a certeza de que as escolhas que elas farão aqui na terra, elas terão um encontro novamente com essas pessoas que tanto amam, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer o bálsamo, que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, a graça e a certeza, Pai, da salvação dessas pessoas e que possamos ter o posicionamento de anunciar o Senhor Jesus para as nossas famílias, para os nossos amigos, para as pessoas que conheçamos, Pai, para que elas saibam que depois da morte existe sim uma eternidade, e essa eternidade, Pai,
dirá diante das nossas escolhas para onde iremos. Então, meu amigo Espírito Santo, que possamos sempre fazer a escolha certa e caminhar segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor dita, renunciar, Deus, os prazeres desse mundo, renunciar, Deus, tudo aquilo que é engano e que este mundo nos oferece. Porque tudo, Pai, é vaidade, tudo é ilusão, Senhor. Então, maravilhoso Deus, que o Senhor venha realmente nos preencher com a verdade, que tudo que plantarmos aqui possamos colher, Pai, lá no céu, porque o tesouro que plantamos aqui na terra, colheremos lá, porque não há ferrugem para estragar, não há nada de traça para corroer. Sabemos que o que plantamos aqui em atitudes, dentro da tua palavra, dentro da tua verdade, sabemos que colheremos, Pai, no céu, com o nosso galardão, com a bênção de estar com quem amamos, com quem tivemos o privilégio de estar aqui nesta terra. Senhor, também peço a Ti que o Senhor vá de encontro a cada familiar, Senhor, desse desastre, deste avião. Sabemos que teve um recentemente também ali no Mato Grosso. Pai, em nome de Jesus, eu sei que há mortes a cada segundo do dia. Que o Senhor vá de encontro a cada coração e que a pessoa não fique paralisada no luto, mas que ela rompa assim como essa mulher rompeu. O Senhor ressuscitou o filho dessa mulher. Mas sabemos que aqueles que não há ressurreição física, haverá ressurreição espiritual, porque a nossa alma, Pai, tem um dono, o nosso espírito tem um dono, o nosso corpo tem um dono, ele é o Abba, Pai, e encontraremos com ele no momento oportuno para a honra e glória do teu santo nome. Assim, Senhor, eu te louvo, assim eu te bendigo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Então, lembre-se de curtir, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos semear essa palavra para mais alguém. Deus te abençoe, quem for ofertar na minha vida, que Deus te dê em dobro diante daquilo que é a sua necessidade, Deus multiplique mais e mais na sua vida. Amém? Deus te abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser. Sendo da vontade dele, estaremos aqui segunda-feira, 8 horas juntos novamente. Deus te abençoe.